Oi! Chegamos! Em essa nossa revisão, a gente vai falar sobre a aula 29.2, ok? Onde a gente falou de dois processos, dois mecanismos muito importantes. Essa é 29.2. Que a gente falou da 29.1, então me corrigindo aí, é verdade. A gente deu esse assunto na aula 29.1 e essa é a nossa 29.2, perfeito. Então, quando a gente começa a falar de processos evolutivos, a gente não pode fugir, né, da questão da adaptação. E essa adaptação, ela vai ser selecionada, tá? A seleção natural. E aí a gente falou de dois processos nessa aula, que foi a camuflagem e o mimetismo, certo? Esses organismos, tanto plantas quanto animais, podem usar esse recurso. A gente normalmente vê muito mais isso acontecendo nos animais. Mas eles utilizam, então, esse mecanismo para ou fugir de predadores. Lembra lá da gente na parede toda azulzinha? Tentando se camuflar, mas o meu rosto e meus braços não tava, né? Dava para ver muito bem. Então, alguns organismos podem ser mais facilmente predados pela coloração ou pela questão de não fuga, né? São mais lentos, enfim, aí vai existir situações. Vamos dar uma olhada então no nosso material? Olha lá. Uau! Olha lá. A adaptação dos seres vivos, que foi a nossa aula, mecanismos de adaptação, onde a gente enfatizou a camuflagem e o mimetismo. Tá, prof, o que é a mesma camuflagem? Quando esses organismos eles vão se assemelhar à cor do ambiente onde eles estão inseridos, aí no caso eles vão usar a homocromia, aí a gente deu o exemplo lá do camaleão, de algumas mariposas, do urutau, né? Ou eles podem se assemelhar ao objeto, à estrutura presente nesse ambiente. Aí nós temos então o caso da homotipia. A homotipia a gente viu lá o bicho-pau, aquele outro inseto parecido um louva-a-Deus, que tem até as partes do corpo dele parece que é folha mordida ou seca, né? Então, pode utilizar-se dessas duas formas. Então, ou em relação à cor, ao tipo de estrutura que se assemelha ao ambiente. Camuflagem. E a gente pode também ter o mimetismo, mas aí o mimetismo ocorrendo em três processos. No batesiano, as duas espécies, tá? Elas vão se tornar semelhantes, mas uma delas é perigosa. Aí a gente deu o exemplo da coral verdadeira e da falsa coral. A verdadeira com o gênero Micrurus. E no mulleriano você tem as duas espécies também com características semelhantes, só que as duas ter o potencial de causar uma experiência ruim, desagradável a quem estiver predando. No caso, a gente deu o exemplo lá das borboletas monarca e vice-rei. E no pecamiano a gente deu o exemplo de uma aranha. Lembra aquela imagem? Eu gostei muito daquela imagem. Onde você tem a aranha chegando, ela fica ali, ó, junto com as outras formigas do formigueiro. E aí, quando ela vê uma se distanciando, ela ataca, porque é o prato favorito delas. Tá bom, galera? Então, esse foi o assunto dessa nossa aula. E agora a gente vai dar aquele tempinho para você estar ali junto com as suas atividades, na sua classe, conversando e discutindo aí esses assuntos, tá bom? Já já a gente retorna. Beijo! Eita! É um pulo cá e um pulo cá. Lá e cá. Quase pulo cá e cá não vai, né, prof? Lá e um pulo cá. É isso mesmo. Vamos para a nossa atividade? Vamos lá? O que foi que você conseguiu captar e aquilo que ficou ali ainda um pouco obscuro? Vamos lá? Questão de número 1, joga no quadro. Opa! Então, olha só, a camuflagem, ela é uma adaptação evolutiva de defesa extremamente eficaz, que permite que alguns animais se tornem imperceptíveis no meio, o que vai dificultar a sua predação. Há dois tipos de camuflagens.
quais são e como elas se caracterizam. Tá lembrado disso? Nós falamos de dois mecanismos, que é camuflagem e mimetismo na aula. Porém, a gente enfatizou que dentro da camuflagem existem classificações. Aquelas que os organismos vão se assemelhar em relação à sua coloração ao ambiente onde eles estão, tá? Aí a gente lembra da lagartixa, lembra aquela aranha, tá? Ela estava ali se camuflando, a corzinha dela bem similar à questão das arraias, né, no fundo do rio, tá? Elas vão ficar mais escuras naqueles rios mais escuros, mais marronzinhas nos rios mais marrons, para se camuflarem no fundo com a areia, enfim, tá? Quando tem mais presença de lodo, elas também vão ficar mais escurecidas. Mas isso são um tipo de camuflagem chamado de homocromia, né? E aí a gente tem a homotipia, que é quando eles se assemelham às estruturas daquele ambiente, ou ao objeto daquele ambiente, seja uma folha, um galho, tá? Aí sim, quando eles têm a forma, né, semelhante àquele material que está ali disponível no ambiente, aí a gente tem a homotipia. Então, são esses dois processos que a gente está enfatizando nessa questão, tá bom? Homocromia, onde a cor do animal é a mesma do meio onde ele vive, e a homotipia, onde o animal tem a forma de objetos que o compõem. Não vai esquecer nunca do bicho folha ou do bicho pau, tá? São duas formas de homotipia. E o do urutauzinho lindo, maravilhoso, que é um exemplo de homocromia. Perfeito? Vamos seguindo. Questão número 2. Na natureza, alguns animais que são perigosos modificam suas características para chegar mais próximo. De quem? Das suas presas. Elas estão querendo se alimentar. E para isso elas vão usar de estratégias. E aquela estratégia... Gente, cada ser vivo utiliza uma estratégia para se reproduzir, para procurar alimento, para se afugentar, para predar, certo? Aí a gente não pode esquecer, aquela mais interessante para aquela população, que faz com que esse organismo sobreviva por mais tempo, deixando os descendentes, deixando a sua informação, a sua carga genética dentro daquela população, essa vai ser selecionada, tá bom? Quando isso acontece, dizemos que está acontecendo um fenômeno, um mecanismo evolutivo chamado de mimetismo. Como é identificado esse tipo de mimetismo, prof? Você vai dar um exemplo, tá? Qual tipo de mimetismo? Aquele em que a espécie, ela se aproxima, tenta chegar o mais próximo possível do seu predador. E aí a gente tem o mimetismo chamado de pecamiano. Ali está faltando um azinho, tá? Pecamiano. Conhecido como mimetismo de ataque ou agressivo, que ocorre em aves do tipo bútil, que essa ave, ela parece uma águia, mas ela não é uma águia. Então ela se aproxima e ela realmente vai em cima e às vezes ela se junta ali com outras para poder se aproximar do seu predador. E aí a gente tem as aranhas da família Salticidae, que a gente mostrou lá na aula, tá? Elas são parecidas, a cor delas, alaranjada, bem bonita, né? A cor alaranjada é bem semelhante das formigas. Só que a gente lembra que as formigas são insetos, quer dizer que eles têm 3 pares de patas. E a aranha, elas são aracnídeos, elas têm 4 pares de patas. Então, a formiga, se ela tivesse essa capacidade de percepção, né? Quando a gente vai observar alguns animais, a gente vê algumas características que fazem com que a gente diferencie uma coisa de outra. Então, para mim, seria fácil eu perceber, né? Tudo bem a coloração, mas aí quando eu fosse olhar a patinha, eu digo, opa, tem pata a mais aqui, nessa dita formiga, que não é uma formiga. Pois é, porque ela está utilizando-se do mimetismo pecamiano. Então, ela fica ali entre as outras, tá? E pelo fato de ela estar sempre junto com as outras, o cheiro delas
juntas não permite que o cheiro da aranha seja percebido. Olha que estratégia magnífica. Então, se elas sentirem algum cheiro diferente, mas o cheiro das outras camufla, até o cheiro camufla da aranha. E aí, o que ela faz? Fica ali tranquila. Quando ela vê uma se distanciando, se isolando, porque se ela atacar junto com as outras, ela é atacada. Aí ela já era também. Então, ela se aproveita que ela tá lá, né, desapercebida, aí ela vai lá e preda. Tá bom? É o P caminhando. Vamos seguindo? Questão de número 3. Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações que lhes possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio ambiente, ajustando-se morfologicamente e fisiologicamente ao ecossistema em que vivem. Que evento permite que estas transformações e qual é o processo responsável por favorecer a sobrevivência de espécies mais bem adaptadas? Que evento que traz essa nova transformação? E qual é o processo que é responsável por garantir a sobrevivência, a adaptabilidade desse grupo? Nós estamos falando, então, de mutações. Lembra que a gente falou que existem mutações gênicas, mutações cromossômicas, então elas fazem com que surja uma característica nova dentro da população. E nós estamos falando de um processo que vai selecionar essa característica, se for benéfica, ou tornar esse organismo mais adaptado ao ambiente onde ele está presente, aí ela vai ser selecionada pela seleção natural. Então, nós estamos falando desses dois processos aqui, o evento da mutação e o processo de seleção natural. Perfeito, galera? Até aqui tudo bem, tudo tranquilo, você conseguiu identificar facilmente essa mutação. A gente pode lembrar também que, além da mutação, a gente pode ter as recombinações, lembram? Sim, professora. Eu lembro que as recombinações elas vão acontecer ali no processo de meiose, né? Meiose 1, especificamente ali na região do paquíteno, né? Da meiose 1, onde você tem o crossing over, tem a formação dos quiasmas e aí os pontos, né, de permutas que aconteceram para poder trocar essas informações entre os pares de cromossomos homólogos, né? Vamos seguindo? E aí a gente tem mais uma questãozinha, tá? Essa questão está falando, enfatizando 3 conceitos que nós vimos durante a aula. Camuflagem, mimetismo batesiano e o mimetismo mulleriano. Vamos dar uma olhadinha no enunciado? Em meio à natureza, vários são os tipos de adaptações relacionadas ao aspecto dos seres vivos, que permitem aumentar as chances de sobrevivência da espécie. Sobre esses mecanismos adaptativos, você vai estabelecer a associação correta. Então, eu quero que você lembre que 1 corresponde à camuflagem, 2 corresponde ao mimetismo mais ao batesiano e o 3 ao mimetismo mulleriano. Tá bom? Então, rapidinho, deixa eu só acentuar aqui esses conceitos. Presta atenção. O que vai acontecer na camuflagem? O organismo presente no meio, ele vai se tornar imperceptível tanto à sua presa quanto ao seu predador. Então, se ele não está sendo predado, se ele não está sendo visto, ele não vai ser predado, vai ser benéfico, ele vai sobreviver. Se ele está no ambiente, a presa dele não está vendo, também vai ser importante ele sobreviver, porque ele vai conseguir se alimentar, porque ele vai conseguir capturar a sua presa, certo? Então, a camuflagem, ela vai servir tanto para uma situação quanto para outra, quanto para fugir, não se tornando presa, e quanto também para que esse organismo consiga capturar mais facilmente, se aproximando, ou seja, ele está paradinho ali, não se aproximando não, ele pode estar paradinho ali. Aí vem um outro, né? A jararaca. Ela fica em lugares ali, a tonalidade da sua, né, pele parecida com o ambiente. E ela fica ali por muito tempo. Muito tempo. Ela pode ficar por dias no mesmo lugar.
Sabe por quê? Ela adora aves. E aí, as aves, elas pousam aqui, pousam ali, pousam acolá. Só que ela é muito paciente. E aí ela espera o momento certo e oportuno para dar o bote. E aí já foi, né? Coitadinha. Eu já vi isso, eu já passei assim por trilhas. Um dia, no outro dia, 10 dias. 10 dias. E ela estava no mesmo lugar. Quando foi no 11º dia, ela tinha sumido. Eu falei, acho que agora ela conseguiu capturar alguma coisa ou se cansou de estar ali. Mas no mesmo lugar, paradinha, toda enroladinha, né? Muito interessante. As fotos, quando a gente faz esses registros, é muito legal. Mas acontece. Vamos lá? Olha lá, então, 1, camuflagem. 2, mimetismo batesiano. Professor, o que é mesmo mimetismo batesiano? Olha aqui para mim. Lembra? 2, mimetismo batesiano. O mimetismo batesiano é aquele onde as duas espécies elas vão ter uma semelhança. Só que uma só é perigosa. A outra vai na aba. Aí a gente deu o exemplo da falsa coral e da coral verdadeira. Tá? Existem outras situações de vespas. Tem ferrões, não é? Só que os mímicos dela, né, não tem. Mas todo mundo sai correndo quando vê. Eu não quero levar uma ferroada, tá? Então, um tem uma forma de causar um dano no outro ser e a outra não. Aí a gente tem também o mimetismo mulleriano, onde as duas espécies elas têm potencial para causar algum dano ou uma experiência ruim, tá? Vamos lá, então? Olha lá. Cadê essas alternativas? Ai. A questão 1, né? Um modelo tóxico ou perigoso é imitado evolutivamente por espécies inofensivas. Qual das 3 opções? Nós temos 1, camuflagem, 2, mimetismo batesiano e 3, mimetismo mulleriano. O que você colocaria aí ou o que você colocou aí? Vou repetir. Um modelo tóxico ou perigoso é imitado evolutivamente por uma espécie inofensiva. Então, a gente está falando do mimetismo batesiano ou mulleriano? Vou acalma aí teu coração, espia aí. O estabelecimento de características que tornam os organismos semelhantes a outros componentes do ambiente. Quando existe essa similaridade de um organismo com o ambiente, a gente está falando de quê? Camuflagem, batesiano ou mulleriano? E aí, por último, estou dando tempo para você pensar aí, tá? Um modelo tóxico ou perigoso é compartilhado evolutivamente por espécies também tóxicas ou perigosas, ou seja, as duas têm o mesmo potencial ofensivo, né? Então, a gente está falando aí aí você vai colocar na sequência, né? Então, a última você tem o mimetismo mulleriano, que era o 3, né? Aí você tem no segundo, de baixo para cima, tá? Eu tô falando. Aí você tem no segundo a camuflagem e no terceiro você vai ter o mimetismo batesiano, tá bom? Se você colocou essa sequência, ou seja, 2, 1 e 3, né? Pela sequência aqui, tá bom? Então, joga lá, olha lá. A ordem correta associada de cima para baixo, é isso mesmo. 2, mimetismo batesiano, 1, a camuflagem e o terceiro, o mimetismo mulleriano. Então, não vá se esquecer. Vários são os recursos... Opa, professora! Vários são, olha aqui para mim. Vários são os recursos, meu produtor só falta me... Vários são os recursos utilizados, tá? Para que você, na natureza, consiga sobreviver. E isso não depende deles. Essas características surgem por mutações, recombinações, e quem faz essa seleção é a seleção natural. Tá bom, queridos? Então, fica aqui. Um forte abraço para você. A gente se encontra nas nossas próximas aulas. Tchau!